Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao módulo 4 do curso de flauta doce do Festival Internacional de Música Instrumental da Casa de Vovó Dedé. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a aula sobre articulação, sobre escalas, arpejos e uma forma de aplicar isso na sua expressão, no seu repertório. Eu me chamo Luciana Gifone, sou uma mulher baixa de pele morena, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, cabelos cacheados compridos, uso óculos e estou com uma blusa verde e uma calça cinza e acompanhada de diversos instrumentos musicais sobre uma mesa, flautas doces de diversos tamanhos e formatos e um laptop onde eu vou exibir slides para vocês, para acompanhar um pouco a minha fala e também guiar essa aula bastante. Hoje vamos ter bastante partituras aparecendo aqui. E também, ao final, vou tocar um pouquinho para vocês. Então, vamos começar a nossa aula falando sobre articulação e expressão, né? Gente, para emitir o som da flauta doce, não é simplesmente soprar. Se você simplesmente soprar, esse som, ele vai soar, né? Mas ele não vai ter digamos, um significado, uma ideia que você quer passar. É como alguém que fala, sei lá, um discurso desconexo. Ou alguém que, por exemplo, tem problema na fala e vai falar e... o que está faltando aqui? Está faltando aqui a presença da língua, né? A língua, junto com o sopro, é que faz a música soar na flauta doce, né? Ter toda uma expressão musical, do discurso musical que você quer. E com essa técnica de sopro, que serve também para outros instrumentos de sopro, né? Nós somos bem familiarizados com uma série de consoantes, que são utilizadas para emitir esse som, conversar com vocês, né, musicalmente. Na flauta doce, as mais usadas são o T, o D, o R, o G e o Q. Mas você pode usar muitos outros, como também turu, luru, né, e uma infinidade, né? Dependendo do repertório e do que você está querendo dizer, tá? Mas essas daí já estão boas para o início, você saber lidar com elas, né? Então, o objetivo de você ter uma boa articulação e compreender bem como funciona essa articulação, articular bem, digamos, as notas, é ter uma clareza maior no seu discurso, né, musical, no que você está tocando, convencendo as pessoas, né? É o que vai, por exemplo, dar a diferença, né, entre você tocar simplesmente soprando, né, uma melodia e articulando. E muda tudo na clareza e no que você está querendo expressar musicalmente, né? Isso tem a ver também com uma certa maturidade do som, né? Que a gente vai explorar em outro módulo. E as vogais, gente? As vogais vão aparecer? Elas vão aparecer sim. Elas aparecem para a questão da abertura que você vai dar na sua boca para pronunciar esse som, né? Mas ela não é emitida realmente, né? Ela é uma vogal muda, mas se você pensa nela na hora de emitir o som, vai mudar a posição que você abre mais ou menos a sua boca, né? Então, se você pensa no T com... primeiro, a posição da língua, né? A sua língua deve ficar bem relaxada, com as laterais apoiadas nos seus molares superiores, de uma forma relaxada. Posição do flautista. Tá? Você não está vendo dentro da minha boca, mas experimente fazer.
encontrar essa posição. E aí, a ponta da sua língua, em relação à nota, em relação à consoante T, como ela vai se posicionar? T, 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 T. Ela vai se posicionar perto dos seus dentes superiores, no palato, no céu da boca, assim, próximo aos dentes da frente. T, T, T. Já o D é diferente, ó. D, D, D. A língua vai um pouquinho mais para trás. E como isso soa na flauta, né? Vamos experimentar? T. E o D. É muito sutil e cada um vai ter essa experiência pessoal, mas vai chegar a um resultado muito parecido. E que o T, ele é mais forte e o D, ele é mais suave. Então, já aí temos duas possibilidades de expressão musical. Uma mais forte, mais contundente, não é mais forte, é mais incisiva, né? Mais dura, mais ríspida. E outra mais suave, certo? Os sons do R e do G e do K, eles servem como um apoio para você combinar com essas consoantes do T e do D, né? Como a gente vai ver aqui, que elas podem aparecer de uma forma simples ou única, repetida, ou de uma forma combinada ou dupla, né? Então, agora eu gostaria de falar um pouco, junto com a articulação, sobre a questão da expressão. Existem muitas maneiras de você pronunciar essa nota na flauta, tá? E eu vou tratar aqui apenas de algumas que são as mais comuns, ou já resolvem muita coisa, digamos assim, né? Primeira coisa que a gente pode fazer é simplesmente articular a primeira nota e manter esse som, simplesmente alterando a posição dos dedos. Isso vai gerar um som completamente ligado entre uma nota e outra, que é o que a gente chama de legato, né? No slide, eu mostro esse exemplo de como isso é anotado numa partitura, né? Esse símbolo de uma linha que liga o som das notas, né? Entre elas, tá? Então, aqui eu vou tocar a nota Ré e Mi, articular só o Ré e continuar soprando, mudando apenas o dedilhado. Certo? Existe uma outra maneira de expressão, que é o som portato, né? O som portato, eu posso ligar essa nota de uma a outra, e assim como diz aqui no slide, que eu retirei de um trabalho super bacana, de Janaína Lima Nóbrega, é um trabalho de Portugal, desenvolvimento técnico do aluno de flauta de bisel, né? Que o portato consiste em articular cada nota, separando-as e encurtando minimamente sua duração. A notação desta articulação aparece conforme mostra a figura seguinte, né? Então, a notação geralmente aparece com esse tracinho em cima, às vezes nem aparece, gente, esse tracinho aparece muito em partituras mais do começo do século XX, da metade, né, dos anos 60. Os livros mais recentes eu não tenho mais visto, não só esse nome portato, como também esse símbolo, tá? Mas a ideia dele é utilizadíssima, né? É uma das mais utilizadas, porque é como se fosse um legato, mas você articula minimamente entre uma nota e outra, geralmente pronunciando o D, que é mais suave. D. Vou fazer a mesma sequência de notas. Então, praticamente esse som ficou ligado também. Mas ele tem uma quebra que é uma pronúncia muito discreta e que dá um efeito expressivo muito interessante, tá? Existe também outro tipo de articulação que é o non legato. Então, é exatamente você separar as notas uma de cada vez
E geralmente quem está aprendendo a tocar começa assim, com o non legato, em articulação de T ou de D, né? Então, por exemplo, cada nota separadinha, e também funciona para muita coisa interessante musicalmente, né? E nós temos a outra que é o non staccato. Non staccato é quase staccato, na verdade, né? É uma nota um pouco mais curta do que essa, do non legato, mas também não é tão curta quanto a última que nós vamos aprender, que é o staccato, né? Então, seria, como a Janaína descreve, na articulação do som ser ligeiramente encurtada e acentuada pelo diafragma, enquanto que o staccato trata-se do encurtamento da nota. Então, o non staccato seria um staccato um pouco mais acentuado, né? E o staccato bem curtinho. Certo? Então, essas são as expressões. Agora eu vou dar alguns exemplos da articulação simples, que você começa a estudar essa articulação assim, repetindo a mesma nota. Repetindo a mesma nota não, repetindo a mesma articulação, tá? Pode ser também a mesma nota, interessante. Mas então, você vai repetir a mesma consoante para cada som ou nota, né? Eu vou mudar aqui de flauta. Primeiro, tudo em T. Temos aí uma melodia da gaivota. Aqui eu fiz bem staccato, né? Eu vou tentar fazer menos staccato. Todos com T. Agora com D. Gente, é muito discreta a diferença, mas tem sim um efeito. E faz toda a diferença nesse instrumento tão delicado, tão especial, em relação a seus recursos sonoros, né? Então, vale a pena investir nessa sutileza, que vai dar um resultado lá na frente para você, tá? Uma outra maneira de estudar é exatamente através das escalas. Você não vai começar tocando uma escala toda, você pode juntar grupetos, né? E depois 5 notas, tá? Como nesse exemplo aí, nesse livro do Jean-Claude Veillant, ele é um método francês que tem tanto a parte do soprano quanto a do contralto. Vou fazer então com a parte do contralto. Por exemplo, ele começa fazendo legato, a diferença do legato, e aí você pode usar a mesma articulação. Vou fazer com T, aí no caso do Dó para o Ré, eu não vou articular, eu vou só mudar a posição, fazendo o legato total, e depois articulo de novo com T. Então, nessa posição do Mi para o Fá, tem um grande movimento aqui de mãos. E é muito comum sair um sonzinho fantasma. E esse treino, ele vai ajudar você a diminuir esse sonzinho que pode sair assim. Né? Aos poucos você vai melhorando, né, a sua destreza e a sua emissão, tá bom? E aí depois que você consegue esses sons separados de 2 em 2, você vai detectar qual a sua dificuldade, trabalhar bastante ela, e depois você vai em grupos de 5, como no 61. Ele está de 2 em 2 fazendo o legato. E agora, outra opção de 4 notas em 4 notas fazendo legato. Agora, completamente legato.
E depois, 3 notas em legato, articula a outra, mais 3 notas em legato. Você pode fazer isso com todas as combinações, não apenas começando na nota Dó, você pode começar na nota Ré. Lá falhou um pouquinho. E assim fazer com outras, começando com outras notas, tá? Até que você chega, como temos no próximo slide, à escala completa. E várias outras possibilidades de treinar. A articulação simples, né? Você pode fazer com o T ou com o D. Primeiro, aqui eu vou voltar para soprano. Fazendo, por exemplo, a escala de Dó maior só com uma articulação simples. Eu acho ótima essa proposta de chegar até a nona, né, e voltar, até a nota Ré. Aí depois você treina essa mesma articulação simples, mas combinando legatos de 2 em 2. Depois, 3 notas ligadas. E aí você pode fazer com várias tonalidades, como ele sugere aí, fazer em Fá maior. E isso vale para várias tonalidades. Para estudar articulação dupla é uma combinação que serve muito, por exemplo, para você dar expressão com notas um pouquinho mais longas ou curtas, né, entre si, colcheias, sequência de colcheias, sequência de semicolcheias. Então aí nós temos um exercício desse outro método que eu também acho maravilhoso, da Laurence Pottier, que foi traduzido pela professora Daniele Barros, da Universidade Federal de Pernambuco, tá? O método de iniciação, método de flauta doce para iniciantes. Então, a combinação depois que você já praticou bastante essa articulação simples, você pode aprender a dupla. Perdão. T, D, T, T, T. Ela propõe fazer T, D, T, T, T. 2 T's bem estacatos, né? É um estudo maravilhoso, primoroso, para você perceber a sutileza dessas diferenças de articulação entre o T e o D. Articulação dupla é combinar 2 consoantes, né? Certo? Isso você pode fazer com todas as notas, tá, gente? Até perceber uma igualdade, qual nota que está estourando, qual que você não consegue chegar, né? E repetir bastante. Depois, fazer como está propondo aí, juntando 2 sequências, né? Porque aqui só está juntando uma sequência, T, D, T, de articulação dupla. O exercício 13 traz 2 sequências. Certo? E depois que você faz com a mesma nota, né, você vai mudar essa nota. E aí não vai ficar tão fácil, né? Mas eu vou trazer logo um outro exemplo de outro livro maravilhoso que eu super indico para vocês, brasileiro, Sonoridades Brasileiras, das professoras lá da Universidade Federal do Paraná, né? E elas trazem esse exercício super legal para treinar essa articulação dupla, da combinação do T ou do D, com o Q ou o G. Então, primeiro, sugere que você fale. Tacatacatá, tacatacatá, tequetequetê, tequetequetê, tiquitiquiti, tiquitiquiti, tocotocotô, tocotocotô, tucutucutu, tucutucutu.
E aí você vai vendo como a sua boca vai mudando de tamanho, né? Vai diminuindo aqui a abertura, e isso vai afetar, sim, a timbragem desse som, quando você for tocar, imaginando essa vogal, tá? E dagadagada, degedegede, digdigidi, dogodogodô, dugudugudu. Agora, o exercício é fazer com a flauta assim de lado, ó, como se ela fosse transversa, você vai fazer na janela da flauta. Gente, isso abre a sua mente, dá uma consciência dessa articulação, uma coisa tão simples, né? Você mudar a lógica de como tocar, e isso faz com que você realmente internalize essa grande novidade dessa articulação para você, né? E aí, finalmente, tocar com a flauta, né? Notas repetidas, em primeiro lugar, tá? Uma sequência isso funciona muito bem para notas rápidas, tá? Porque você não vai conseguir emitir um monte de tê. É muito difícil. Então, você combina. Tê. Olha, vai muito mais rápido, vai mais fluente. Você aproveita isso na flauta, né? Então, nós temos aqui a letra C, com 4 notas repetidas e depois muda para uma sequência de 2 notas, fazendo tu, né? Legal, né? No começo não vai ter muita igualdade, e às vezes a gente se desconcentra também. Isso que é o treino de fazer falando. Tê. Às vezes a gente parece um... Eu gosto de estudar isso, por exemplo, dentro do carro, né? Aí parece uma maluca assim, falando... Adoro estudar as articulações assim, dentro do carro, fazendo essa prática, né? E aí, depois que você consegue fazer só com uma nota, tem um desafio que é você mudar a nota, né? Porque não é fácil você combinar o seu dedo com essa articulação e a emissão do som ao mesmo tempo, tá bom? Né? E preste atenção também se você não está falando com a sua garganta, porque algumas pessoas fazem isso, tá bom? Pessoal, no final aqui eu só queria abordar aqui também, você pode fazer isso com várias escalas, né? Esse exemplo traz as maneiras de você fazer, combinando também a velocidade dessa escala e a sobreposição de terças e os acordes, tá? Que eu vou terminar aqui mostrando esses acordes. Nesse exemplo aqui, a parte final aí, do segundo sistema, né? O último exemplo entre os ritornelos, né? Que nós temos aí uma sequência de acordes em tercinas. Então, você faz a mesma coisa, o mesmo estudo. Primeiro, articulação simples. Depois, você faz a articulação dupla. E vai fazendo todos, faz esse staccato. Certo? Isso com todos os arpejos. Arpejos eu chamei de acordes, né? Mas o arpejo, ele é um acorde em sequência, né? Então, o estudo de arpejos, ele também é muito útil, muito importante para a técnica do flautista, tá bom? Então, eu vou encerrar esse módulo. Eu queria agradecer muito a companhia de vocês. Foi uma pequena introdução a esse universo da articulação. Espero que vocês fiquem bastante curiosos, procurem os métodos que eu indiquei aqui e outros que vocês conheçam. E eu vou terminar, como sempre, tocando uma música que tem um significado bem afetivo para mim, de um grande amigo. E hoje eu vou trazer um chorinho para vocês, um pedacinho, choro chamado 23, do meu amigo Davi Calandrini.